Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com uma lista de questões, nós vamos continuar com o assunto que é o CPC 00. Então na aula anterior a gente viu uma aula resumo, né? Então eu vou chamar de aula resumo porque eu praticamente li boa parte do CPC, os tópicos que eram mais interessantes baseado nas questões que já caíram tanto no exame de suficiência quanto em concursos. Então eu projetei lá para vocês todo o texto, a gente leu, comentou, então por isso que eu chamei de aula resumo. E hoje a gente vai trabalhar uma lista de questões e aí a gente vai comentar e resolver essas questões. Eu separei 25 ou 27 questões, não me lembro agora a quantidade exata, de questões que já caíram no exame de suficiência. Então aqui essa lista vai ser praticamente exclusiva para o exame de suficiência. Quem estiver estudando para concurso é bom também dar uma resolvida, porque a Consulplan também organiza concursos. E nós temos questões também das questões antigas do exame de suficiência. Para resolver a questão, você pode baixar o arquivo. Então, se você for aluno, o arquivo em PDF ele já está nas aulas que eu disponibilizei na aula anterior. A lista de questões, né, está naquele mesmo arquivo. Se você não for aluno, você pode baixar a lista de questões lá no blog, tá? Lembrando que essa lista de questões ela foi resolvida na época com o pronunciamento, com o texto do pronunciamento que a gente tinha na época. O que a gente vai fazer agora? Como a gente teve essas alterações na revisão número 2 e essa é a primeira... aliás, a gente não teve nenhum exame, nenhuma prova ainda caindo esse novo texto, a gente vai utilizar as questões antigas e vai pegar os textos novos, resolver a questão baseado nos novos textos, tá? Então, algumas questões eu acho que aqui no nosso caso a gente vai ter só uma questão que o gabarito acabou alterando. Se fosse para resolver hoje com um texto novo seria outro gabarito, mas nada que prejudique a resolução e o nosso estudo, tá bom? Então a gente vai aproveitar essas questões para atualizar os nossos estudos, tá? Então vamos começar com a nossa lista. A nossa primeira questão ela é de 2019. Ela diz que com base na resolução CFC 1374, NBCTG Estrutura Conceitual, as demonstrações contábeis têm por finalidade satisfazer as necessidades comuns da maioria dos usuários, uma vez que quase todos eles utilizam essas demonstrações contábeis para a tomada de decisões econômicas. Considerando o disposto na referida resolução, não é uma decisão econômica comum a maior parte dos usuários, então a gente precisa selecionar aquela que não é uma decisão econômica. Então, letra A, determinar políticas tributárias. B, determinar a distribuição de lucro e dividendos. C, decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais. Letra D, determinar quais instrumentos de controle gerencial são melhores para mensurar o desempenho organizacional. Então, nós precisamos aí selecionar aquela que não é uma decisão econômica. E aí, a gente vai resolver ela, né, conforme a nova revisão do pronunciamento. Então, aí, lá na estrutura conceitual do relatório financeiro, que é a nossa revisão número 2, ele traz um texto com os objetivos do relatório financeiro. Então, ele diz que o objetivo do relatório financeiro para fins gerenciais é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta, que sejam úteis a investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade. Essas decisões envolvem decisões como comprar, vender ou manter instrumento e patrimônio de dívida, conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito, ou exercer direitos de votar ou, do outro modo, influenciar os atos da administração que afetam o uso dos recursos econômicos da entidade. E ele complementa também dizendo que os relatórios financeiros para os fins gerais fornecem informações sobre a posição financeira da entidade que reporta, as quais consistem em informações sobre os recursos econômicos da entidade e as reivindicações contra a entidade que reporta. Os relatórios financeiros fornecem ainda informações sobre os efeitos de transações e outros eventos que alteram os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta.
Ambos os tipos de informações fornecem dados úteis para as decisões referentes à oferta de recursos da entidade. Então, baseado nesse texto aí que o próprio CPC trouxe, nós vamos então analisar aí as alternativas. Então, a letra A, ele diz que determinar políticas tributárias, e aí tá correto, né, pessoal? Então, determinar políticas tributárias, o próprio CPC, o próprio relatório financeiro, ele vai contribuir para essa tomada de decisão aí em relação às políticas tributárias. Na letra B, ele diz determinar a distribuição de lucro e dividendos, também está correto, né? Então, os relatórios financeiros, eles também podem influenciar na tomada de decisão econômica em relação à distribuição de lucro e dividendos. Na letra C, ele diz decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais. Também é um item que está correto, né? Os relatórios financeiros, eles também podem contribuir aí para essa tomada de decisão de quando comprar, quando manter ou quando vender um instrumento patrimonial. E isso a gente acaba vendo durante toda a contabilidade. A letra D, determinar quais instrumentos de controle gerencial são melhores para mensurar o desempenho organizacional. Esse item está incorreto, né? Então, o controle gerencial, ele vai ser mensurado através do desempenho organizacional, e esse desempenho organizacional não é uma decisão econômica, e sim gerencial, né? Então, a letra D vai ser, nesse caso, o gabarito da questão número 1, gabarito letra D de dado. Questão número 2. Com base na referida NBCTG estrutura conceitual, reconhecimento envolve a descrição do item, a mensuração do seu montante monetário e a inclusão do balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Segundo a norma, os itens que satisfazem os critérios de reconhecimento devem ser reconhecidos no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. A falta de reconhecimento de tais itens não é corrigida pela divulgação de práticas contábeis adotada, nem tampouco pelas notas explicativas ou material elucidativo. Referente ao assunto intitulado, reconhecimento à luz da referida norma, assinale a alternativa incorreta. Então, marca aí a palavra incorreta. Por que eu falo para marcar? Eu sempre uso isso porque eu acho que facilita um pouco, principalmente quando a questão ela tem um enunciado bastante extenso. Então, eu sempre oriento os alunos a marcarem lá no enunciado o que está pedindo, se é a correta, se é a incorreta, principalmente quando é incorreta. Então, você faz um círculo, um risco, qualquer coisa que vai te ajudar na resolução da questão. Então, você está lendo ali o enunciado, viu que está pedindo a incorreta, marca a palavra incorreta. Quando você for para as alternativas, que é o caso dessa questão, ela tem alternativas bastante extensas. Então, são textos grandes e de repente você está lendo lá na letra C, o texto é enorme, já se perdeu o que está pedindo, se é certo ou errado. E aí, no impulso, a gente acaba sempre marcando a alternativa certa por ser a maioria, né? Então, a gente acaba acostumando que todas as questões pedem aquela alternativa correta e a gente acaba marcando errado. Então, quando você esquecer que já está cansado da leitura, você vai bater o olho lá em cima e vai ver que é incorreta. E aí vai agilizar aí a sua resolução da questão, ou não vai fazer, né? Não vai deixar você fazer bobeira aí na hora da prova, tá? Então, vamos às alternativas. E aí aqui, para agilizar, pessoal, então eu vou reconhecer aqui que você já deve ter baixado o arquivo, resolvido as questões. E para essa resolução não ficar com 10 horas de resolução, a gente já vai direto para a leitura das alternativas comentando cada uma, tá? Então, a gente precisa ganhar tempo aqui. Lá na letra A, então, eu vou passar para a letra A e depois a gente volta nos itens que eu deixei aqui marcado para vocês. Então, na letra A, ele diz que as despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado quando ocasionarem decréscimo nos benefícios econômicos futuros relacionado com o aumento de um ativo ou a diminuição de um passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade.
Isso significa na prática que o reconhecimento da despesa ocorre simultaneamente com o reconhecimento de aumento nos passivos ou de diminuição nos ativos, por exemplo, a alocação por competência de obrigações trabalhistas ou da depreciação de equipamento. E aí, eu separei aqui algumas definições que foram alteradas pela nova revisão do CPC 00. Então, principalmente em relação a ativo, passivo e patrimônio líquido, nós tivemos alterações no texto por completo. Receita e despesa, a alteração não foi tão grande assim, então a gente consegue ainda manter a resolução da questão com essas definições. Mas aí, para resolver essa questão, eu separei algumas definições para a gente relembrar aqui. Então, despesa são reduções, ficou errada aí a digitação, né? São reduções nos ativos ou aumento nos passivos que resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores dos direitos sobre o patrimônio. E aí a gente viu essa alteração, esse texto, né, lá na nossa aula resumo. Receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Ativo, que é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados, a gente viu na nossa aula resumo também. E recurso econômico, que é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. E aí eu trouxe também a definição de passivo, esqueci de colocar em negrito, né, que eu sou bem perfeccionista, eu acabo vendo tudo que ficou para trás, tá, gente? Passivo, que é a obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Bom, baseado nessas definições que a gente acabou de ver, a gente já consegue ver que a letra A está incorreta, né? Então, a letra A, ela está incorreta. E aí, o que acontece? Alguns termos aqui estão trocados, né? Então, a mensuração das despesas, ela vai provocar, então, um decréscimo, que é uma diminuição no caso dos ativos, ou aumento dos passivos, que vão resultar num decréscimo, né, numa diminuição do patrimônio líquido. Então, o item correto ele ficaria assim, então. As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado quando ocasionarem em decréscimo nos benefícios econômicos futuros, relacionado com o decréscimo de um ativo ou aumento de um passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento das despesas ocorre simultaneamente com o reconhecimento de aumento nos ativos ou de diminuição nos passivos. E aí, por exemplo, né, a alocação por competência de obrigações trabalhistas ou de depreciação do equipamento. Então, a letra A está incorreto e a questão pede incorreto, né? Então, a gente já encontrou o gabarito da questão. Mas vamos passar pelos próximos itens também para a gente dar uma comentada. Então, a letra B diz que a receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado com o aumento de ativo ou com a diminuição de passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento de aumento nos ativos ou da diminuição dos passivos. Por exemplo, o aumento líquido nos ativos originando da venda de bens e serviços ou o decréscimo do passivo originado do perdão da dívida a ser pago. Então, esse item está correto, né? Então, essa é a definição de receitas. Então, pela NBCTG Estrutura Conceitual, as receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos no patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Então, letra B está correto. Letra C. Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos para a entidade, além do período contábil corrente. Ao invés disso, tal transação deve ser reconhecida como despesa na demonstração do resultado. Esse tratamento não implica dizer que a intenção da administração ao incorrer nos gastos não tenha sido a de gerar benefícios econômicos futuros para a entidade ou que a administração tenha sido mal conduzida.
A única implicação é que o grau de certeza, quanto à geração de benefícios econômicos para a entidade, além do período contábil corrente, é insuficiente para garantir o reconhecimento do ativo. Item correto também, então a gente vai aí trabalhar com duas definições, a definição de ativo e a definição de recurso econômico. Então, ativo, a gente viu que ele é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados, e recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Um recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Para que esse potencial exista, não precisa ser certo ou mesmo provável que esse direito produzirá benefícios econômicos além daqueles disponíveis para todas as outras partes. O ativo ou passivo deve ser reconhecido se é provável que os benefícios das informações fornecidas aos usuários das demonstrações contábeis pelo reconhecimento justifiquem os custos de fornecer e utilizar essas informações. Então, tá aí, né, a relação custo-benefício em relação à mensuração e a tomada de decisões. Letra D. Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que uma saída de recursos de detentores de benefícios econômicos seja exigida em liquidação de obrigação presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará puder ser mensurado com confiabilidade. Na prática, as obrigações originadas de contratos ainda não integralmente cumpridos de modo proporcional, por exemplo, passivos decorrentes de pedidos de compra de produtos e mercadorias ainda não recebidos, não são geralmente reconhecidos como passivos nas demonstrações contábeis. Contudo, tais obrigações podem enquadrar-se na definição de passivos, caso sejam atendidos os critérios de reconhecimento nas circunstâncias específicas, e podem qualificar-se para reconhecimento. Nesse caso, o reconhecimento dos passivos exige o reconhecimento dos correspondentes ativos ou despesas. Item correto também, né? E aí dá para perceber o que eu comentei, né, pessoal? Então, ó, a letra D, todos os textos de todas as alternativas eram enormes. Se a gente não tivesse marcado lá que era o item incorreto, a gente acaba perdendo muito tempo resolvendo essa questão aqui. Então, letra D tá correto, né? Então, conforme o CPC 00, passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de evento passado. E o segundo critério para um passivo é que a obrigação seja de transferir um recurso econômico. Para satisfazer esse critério, a obrigação deve ter o potencial de exigir que a entidade transfira um recurso econômico para outra parte, ou partes, né? Talvez seja mais de uma. E para que esse potencial exista, não é necessário que seja certo ou mesmo provável que a entidade será obrigada a transferir um recurso econômico. A transferência pode, por exemplo, ser obrigada somente se ocorrer um evento futuro incerto e especificado. É necessário somente que a obrigação já exista e que pelo menos uma circunstância exigirá que a entidade transfira um recurso econômico. Então, o gabarito da questão ficou sendo a letra A para a questão número 2. Então, questão número 2, letra A. Questão número 3. À luz da NBCTG Estrutura Conceitual, mensuração é o processo que consiste em determinar os montantes monetários por meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. Esse processo envolve a seleção de uma base específica de mensuração. Ainda segundo a norma, um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus e em variadas combinações nas demonstrações contábeis. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir e marque verdadeiro ou falso. Verdadeiro, né, para V para as verdadeiras e F para as falsas. Quase que não sai. E aí temos os itens, temos aí 4 itens, vamos fazer a mesma coisa da questão anterior, já vamos direto para a leitura de cada item e a gente já comenta cada um para ganhar tempo aqui, porque temos muitas questões. Então, o primeiro item, custo histórico.
Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Os passivos são reconhecidos em montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera que seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. Item falso, né, pessoal? Então, lá na nossa aula, a gente viu que o custo histórico do ativo, quando é adquirido ou criado, é o valor dos custos incorridos na aquisição ou criação do ativo, compreendendo a contraprestação paga para adquirir ou criar o ativo mais custos de transação. O custo histórico do passivo, quando é incorrido ou assumido, é um valor da contraprestação recebida para incorrer ou assumir o passivo menos os custos de transação. Então, o que tem incorreto aí no caso? Em relação à data do balanço, né, que no caso aqui a gente vai fazer a mensuração do custo histórico na aquisição e não na data do balanço. E aí o item custo histórico está falso. O próximo item é o custo corrente. Ele diz que os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixa, ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. Os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca de obrigação ou em alguma circunstância, como por exemplo, imposto de renda. Pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, se espera que serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Então, item custo corrente também está falso. A gente viu também lá no CPC 00 que o custo corrente do ativo é o custo do ativo equivalente na data da mensuração, compreendendo a contraprestação que seria paga na data da mensuração. Então, ó, marca aí, na data da mensuração, mais os custos de transação que seriam incorridos nessa data. E o custo corrente do passivo é a contraprestação que seria recebida pelo passivo equivalente na data da mensuração também, menos os custos de transação que seriam incorridos nessa data. Então, item custo corrente também está falso. O próximo item é o valor realizável. Ele diz que o valor realizável ou valor de realização ou de liquidação, os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. E os passivos são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isto é, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera que serão pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações. Esse item está verdadeiro. E aí o texto lá no CPC 00, né, ele diz que lá na nova, primeiro que na nova revisão, aí utiliza o termo valor justo, né? Então, ele diz que o valor justo é o preço que seria recebido pela venda do ativo e que seria pago pela transferência de passivo em transação ordenada entre participantes do mercado na data da mensuração. Então, esse item valor realizável está correto. Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente descontado dos fluxos futuros das entradas líquidas de caixa, que se espera que seja gerado pelo item no curso normal das operações. Os passivos são mantidos pelo valor presente descontados dos fluxos futuros de saídas líquidas de caixa, que se espera que serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Esse item também está verdadeiro. Então, lá no texto, ele utilizou aí, o termo valor de uso, né? E aí ele fala sobre o valor presente dos fluxos de caixa. Ele diz assim, que o valor do uso é o valor presente dos fluxos de caixa ou outros benefícios econômicos que a entidade espera obter do uso do ativo e de sua alienação final. Também temos o valor de cumprimento, que é o valor presente de caixa ou de outro recurso econômico que a entidade espera ser obrigada a transferir para cumprir a obrigação. Então, ficamos aí numa sequência falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, gabarito, então, letra B de bola.
Então, questão número 3, gabarito letra B. Questão número 4. A NBCTG, estrutura conceitual citada, apresenta as características qualitativas fundamentais e características qualitativas de melhoria. De acordo com o exposto, não representa uma característica qualitativa de melhoria. Letra A, materialidade. B, verificabilidade. C, tempestividade. D, comparabilidade. Eu até postei ontem no Instagram, se você não está seguindo nosso Instagram, vai lá no Instagram, nosso Instagram é @momento de estudar. Eu compartilhei lá ontem um resuminho. Primeiro aqui, né, marca a palavra não, porque a gente quer aquela que não é uma característica qualitativa de melhoria. E aí, voltando ao assunto do Instagram, ontem eu compartilhei essa imagem aqui lá no Instagram. Eu fiz essa imagem para poder fazer um resuminho, um esqueminha para a gente colocar na nossa aula em PDF. E aí, acabei compartilhando ontem no Instagram ela fazendo um resuminho. Então, a gente viu lá na nossa aula, e eu vou usar essa imagem aqui em várias questões, porque esse assunto cai muito no exame de suficiência, e eu vou usar ela em várias questões aqui. Então, agora, nesse momento, eu vou revisar e vou comentar cada item com vocês. E mais pra frente a gente já vai resumir, tá? Então a gente não vai ficar parado por muito tempo comentando a mesma coisa. Então você tá assistindo aqui agora na questão número 4. Nós vamos falar sobre as características qualitativas fundamentais e de melhoria. O CPC 00, ele diz lá que se as informações financeiras devem ser úteis, elas devem ser relevantes e representar fidedignamente aquilo que pretendem representar. A utilidade das informações financeiras é aumentada se forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis. O que é isso? Então, nós temos as características qualitativas, elas vão ser, então, fundamentais e de melhoria. Uma característica qualitativa, ela vai trazer, então, uma qualidade aí dessa informação. Então, nós temos uma informação que nós vamos utilizar essa informação para montar lá uma demonstração para tomada de decisão futura, tudo aquilo que a gente já sabe aí que a contabilidade vai fazer pela gente, né? Ou talvez não. Desculpa, vai fazer, né? Então a gente vai utilizar essa informação para tomada de decisão e para saber se essa informação realmente ela pode ser utilizada, a gente precisa que ela seja fundamental. Então, a gente precisa primeiro saber se ela tem relevância e se ela tem representação fidedigna, porque para a gente utilizar essa informação, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade. Daí, o que é relevância? Então, ele diz que relevância é uma informação financeira relevante e são capazes de fazer diferença na tomada de decisão pelos usuários. E a gente viu isso lá na nossa aula resumo. Então, o que é uma informação relevante? É aquela informação que realmente pode fazer diferença. Então, ela pode ser capaz de fazer a diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Ou seja, tem uma informação que vai me dizer se eu posso aqui fazer um empréstimo para essa empresa. Essa informação é significativa, ela é relevante, ela realmente pode me ajudar na tomada de decisão se eu posso fazer esse empréstimo para essa empresa ou não. Aí vamos ver se ela é relevante ou não. E aí, essa informação também precisa ter representação fidedigna. O que é representação fidedigna? Então, a representação fidedigna, o CPC 00 vai falar assim: para ser representação perfeitamente fidedigna, a representação precisa ter 3 características. Ela precisa ser completa, neutra e livre de erros. Então, completa, né? Uma informação com todas as partes dessa informação completa, pelo próprio nome falar de completa mesmo. Neutra, ela precisa ser uma informação neutra, sem nenhum desvio de intenção, sem querer agradar ninguém. Ela precisa ser extremamente neutra, sem preocupar com o que ela pode favorecer, a quem ela pode favorecer, sem nenhum desvio de finalidade. E isenta de erros é que ela não tenha erros, né? E aí, nessa parte de isenta de erros, o que pode acontecer? Pode ser que a informação, ela seja isenta de erro e tenha alguma
informação, alguma coisinha errada ali, mas que talvez ninguém tenha percebido e depois essa informação vai ser corrigida. Mas isenta de erro é ali sem a intenção de erro. Então, naquele momento, todo mundo verificou, não encontrou nada. Não quer dizer que futuramente alguém não encontre um pequeno erro ali, tá? Então, a informação, para ela ser utilizada, ela vai precisar ser útil. E para ela ser útil, ela precisa ter relevância e representar com fidedignidade. Aí, o que acontece? Essa informação, ela já é relevante, ela é fidedigna. E a gente vai, então, melhorar essa informação. Ela vai ser ainda melhor se ela for comparável, verificável, tempestível e compreensível. E aí entra as características qualitativas de melhoria, que é essa segunda parte aqui. Então, comparabilidade ela vai permitir aos usuários identificar e compreender as similaridades e as diferenças entre eles. Então, a gente vai lembrar lá daquelas demonstrações contábeis que vem com 2 anos, né, na sequência. Então, eu comentei isso na nossa aula resumo. Então, ela vem com a informação com o período atual que eu tô querendo demonstrar e um período anterior para você fazer uma comparação ali entre os dois períodos. A capacidade de verificação, agora ela é chamada de capacidade de verificação, mas ela era chamada anteriormente, na revisão anterior do CPC 00, de verificabilidade. Então, a gente vai ver muito esse termo verificabilidade nas questões, porque todas as nossas questões utilizavam o texto antigo do CPC 00, né? Então, agora, quando a gente vê a palavra verificabilidade, a gente vai lembrar de capacidade de verificação. Esse é o novo termo que é utilizado. E o que ele é? Então, a capacidade de verificação vai ser diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar ao consenso, embora não ao acordo necessariamente completo, de que a representação específica é representação fidedigna, ou seja, 2 lados ali, 2 usuários, eles podem chegar a uma decisão de que aquela informação, ela pode ali ter representação fidedigna, ela pode ser uma informação importante, mas não quer dizer que esses 2 usuários, eles vão ter as mesmas ideias, as mesmas intenções, né, principalmente, porque pode ser que não seja, pode ser, sei lá, um representante financeiro que pode analisar as informações a título de estender um crédito, e pode ser um fornecedor que também vai estender um crédito, mas de uma forma totalmente diferente. Então, os objetivos são diferentes, as capacidades são diferentes, e aí esses observadores aqui, que podem ser usuários, eles precisam chegar a um acordo, mas não quer dizer que esse acordo vai ser completo, né? Talvez um ache que um tem a capacidade de pagar em, sei lá, 6 meses, o outro acha que ele vai ter a capacidade de pagar em 1 ano, então eles vão chegar a um acordo que ele tem a capacidade de pagar, mas não sabemos quando. Seria aí um exemplo, né? Existem milhões e milhões de situações que podem entrar nesse termo. Tempestividade, então, é disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo de que sejam capazes de influenciar suas decisões. A tempestividade é aquela informação que chega a tempo de fazer diferença, né? Então, se eu tô aqui agora tomando a minha decisão agora, essa informação chegou agora e ela tem o poder de fazer eu mudar de ideia, ótimo, ela é tempestiva. Mas se ela chegar semana que vem, quando eu já tomei a decisão, ela não é tempestiva mais. Compreensibilidade é classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso, tornando compreensível as informações. Então, compreensibilidade é tornar aquela informação clara, né? Então, quanto mais clara, mais compreensível para a grande maioria dos usuários dessas informações. E aí, eu deixei aqui um esqueminha, então, lá que o CPC 00 que a gente vai utilizar. Então, nós temos aí, então, o trecho, né, do CPC que ele diz que se informações financeiras devem ser úteis, elas devem ser relevantes e representar fidedignamente aquilo que pretendem representar. A utilidade das informações financeiras é aumentada se forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensivas. Tudo isso aí a gente acabou de ver. Aí tem um esqueminha que é o mesmo texto que eu postei lá no Instagram ontem, porque eu tô gravando essa aula no dia 14 de fevereiro de 2020, tá?
De repente você vai assistir isso depois, e aí então, não, eu fiz essa postagem no dia 13, eram umas 23 horas aproximadamente. E aí então, características qualitativas fundamentais, relevância e representação fidedigna. Relevância, informações financeiras relevantes são capazes de fazer a diferença nas decisões de tomadas dos usuários. E a representação fidedigna, para ser representação perfeitamente fidedigna, a representação tem 3 características: ela é completa, neutra e isenta de erros. Aí partimos para as características qualitativas de melhoria. Então, comparabilidade permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Capacidade de verificação, diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar ao consenso, embora não há acordo necessariamente completo de que a representação específica é a representação fidedigna. Tempestividade, disponibilizar informações aos tomadas de decisões a tempo para que sejam capazes de influenciar suas decisões. E compreensibilidade, classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso as torna compreensíveis. Temos aí então tudo isso, passamos aí uma breve revisão sobre as características qualitativas. E aí vamos relembrar a questão, né? Porque a gente voou aqui e a gente já perdeu o enunciado daquela questão. Então a questão, ela diz que a NBCTG, estrutura conceitual citada, apresenta as características qualitativas fundamentais e as características qualitativas de melhoria. De acordo com o exposto, não representa uma característica qualitativa de melhoria. Então, qual aqui não representa uma característica qualitativa de melhoria? A letra A, que é materialidade. A gente acabou de ver aqui o tópico, não tem materialidade nas características qualitativas de melhoria. As características qualitativas de melhoria são comparabilidade, capacidade de verificação, que aqui pra gente é a letra B, que é verificabilidade. Temos a tempestividade e a compreensibilidade. Então, qual delas não é? A letra A, materialidade. Então, gabarito, questão número 4, letra A. Questão número 5. De acordo com as normas vigentes no Brasil, a relevância é uma das características qualitativas obrigatoriamente presentes nas demonstrações contábeis. Dentre os seus requisitos, tem-se que a relevância auxilia o usuário da informação contábil em todos os itens a seguir, exceto. Então, mais um exceto, vamos marcar a palavra exceto. Letra A, auxiliar na previsão de eventos futuros. B, fazer a diferença na tomada de decisões. C, ajudar na avaliação de eventos passados. E letra D, demonstrar que tanto itens materiais quanto imateriais devem ser considerados. Então, aqui ele está pedindo aquele item que não auxilia o usuário da informação contábil. E aí nós vamos ter, então, um único item que não faz parte dessa exceção. Então, lá no CPC 00, ele vai falar que esse texto é um texto que a gente acabou de comentar na aula resumo. Então, ele diz lá que informações financeiras relevantes são capazes de fazer a diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Informações podem ser capazes de fazer a diferença em uma decisão, ainda que alguns usuários optem por não tirar vantagens delas, ou já tenham conhecimento delas a partir de outras fontes. Informações financeiras são capazes de fazer a diferença em decisões que tiveram valor preditivo ou valor confirmatório ou ambos. Informações financeiras têm valor preditivo se podem ser utilizadas como informações em processos empregados pelos usuários para prever resultados futuros. Informações financeiras não precisam ser previsões ou prognósticos para ter o valor preditivo. Informações financeiras com valor preditivo são empregados por usuários ao fazer suas próprias previsões. Informações financeiras têm valor confirmatório se fornecem feedback sobre, então, confirmam ou alteram sobre avaliações anteriores. Então, letra A, auxiliar na previsão de eventos futuros é um item verdadeiro, né? Porque a gente viu lá no texto que a gente acabou de ver, que a gente retirou do CPC 00, que a relevância vai contribuir, então, para a previsão de eventos futuros. Letra B, fazer a diferença na tomada de decisões também é um item verdadeiro, porque a relevância ela é capaz de fazer a diferença na tomada de decisões.
Letra C, ajudar na avaliação de eventos passados, também é um item verdadeiro, né? A relevância ela vai ajudar na avaliação desses eventos passados. E a letra D, demonstrar que tanto itens materiais quanto imateriais devem ser considerados. Esse item tá falso, né? Então, na verdade, não é uma característica abrangida pela relevância fazer a demonstração em relação a itens materiais ou imateriais. Esse assunto ele tem mais a ver com a essência sobre a forma do que com a relevância. Então, questão número 5, gabarito letra D de dado. Questão número 6. De acordo com a NBC TSP estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informações contábil de propósito geral pelas entidades do setor público. Então, essa questão caiu lá em contabilidade pública, mas como tem é muito relacionado ao CPC 00 que a gente, e os textos que a gente está utilizando agora, eu coloquei ela aqui agora, tá? E aí ele fala, então, as características qualitativas da informação incluídas nos relatórios contábeis de propósito geral são atributos que tornam as informações úteis para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. Assinar a alternativa correta em relação a uma das características qualitativas da informação. Letra A. Aí já vamos direto para os itens para ganhar tempo, né? Letra A. A comparabilidade se refere à utilização dos mesmos princípios ou políticas contábeis e da mesma base de elaboração em diferentes períodos da entidade. Falso, né? Então, a comparabilidade, ela não é essa definição que a gente viu aqui na alternativa. Então, a gente viu que a comparabilidade é uma característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender as similaridades e diferenças entre itens. Então, letra A, falso. B. A tempestividade significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca a sua capacidade de ser útil para fins de prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão? Verdadeiro, né? Então, esse item aqui está falando praticamente o que realmente a tempestividade significa. Então, a tempestividade, que agora está sendo chamada de capacidade de aliás, né? Não é capacidade de verificação, a tempestividade, não. A verificabilidade, que era a capacidade de verificação. Eu coloquei errado. Então, significa que diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar a um consenso em relação à informação que ela chega e ela é capaz de fazer a diferença ali em cima do tempo, né? Em cima da hora. Então, é uma informação que chega a tempo de se fazer a diferença na tomada de decisões. Letra C. A comparabilidade significa... a comparabilidade implica que uma informação complexa e de difícil entendimento para os usuários com conhecimentos técnicos e que conhecem as atividades da entidade devem ser excluídos dos relatórios contábeis de propósito geral. Item falso, então, a compreensibilidade, ela significa classificar, caracterizar e apresentar as informações de modo claro e conciso, e aí vai tornar essas informações aí compreensíveis. Letra D. A informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o cumprimento do dever de prestar contas e responsabilização ou as decisões que os usuários tomam com base nos relatórios contábeis de propósito geral elaboradas para aquele exercício. Então, item D tá falso também, porque a materialidade ela não é uma característica qualitativa da informação. Então, a materialidade tem até um item, eu coloquei um trecho aqui. O CPC 00 ele vai abordar sobre a materialidade e ele vai dizer que a informação é material se a sua omissão, distorção ou obscuridade puder influenciar razoavelmente as decisões que os principais usuários dos relatórios financeiros para fins gerais tomam com base nesses relatórios, que fornecem informações financeiras sobre a entidade específica que reporta. Então, item D, falso. O gabarito dessa questão vai ser a letra B de bola, né, que foi o único item correto da questão.
Questão número 7. As características qualitativas da informação contábil financeira útil traduzem os tipos de informações requeridas e consideradas mais úteis pelos usuários, investidores, credores por empréstimos, governo, funcionários, entre outros, existentes ou em potencial para a tomada de decisões acerca da entidade analisada. Nesse contexto, para ser útil, a informação contábil financeira necessita ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. E a utilidade da informação contábil financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível. De acordo com essa breve contextualização, analise as afirmativas referentes às características qualitativas da informação contábil útil e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, já vamos direto lá para o nosso texto. Para ajudar na resolução, eu coloquei esse esqueminha aqui novamente. Então, se você tiver dificuldade e quiser dar uma revisão, você paralisa o vídeo para dar uma olhada e dar uma leitura nesses próximos slides que eu vou passar aqui agora, tá? Mas a gente não vai comentar mais. Para você comentar, ver esse comentário de novo, você pode voltar lá na questão número 3. Pois bem, então vamos aí analisar os itens. Então, no item 1, para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade contábil financeira retratada precisa ter 3 atributos. Ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. Esse item tá totalmente verdadeiro, né? Essa é a definição de representação perfeitamente fidedigna que a gente viu lá no CPC 00. No item 2, tempestividade é a característica qualitativa que permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferença entre eles. Falso, né? Então, aí a tempestividade, ela vai dizer que, na verdade, aquelas informações, quando elas chegam a tempo da tomada de decisão e possa fazer a diferença naquela tomada de decisão, essa informação, ela é tempestiva, então a tempestividade está relacionada ao momento, né, que ela chega antes da tomada de decisão. O item 3, a verificabilidade significa que diferentes observadores concisos e independentes podem chegar a um consenso, embora não cheguem necessariamente a um completo acordo. Esse item está verdadeiro também, então a verificabilidade, que agora está sendo chamada de capacidade de verificação, vai significar aí que diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar ao consenso, embora não há acordo necessariamente completo, de que a representação específica é representação fidedigna. O item 4, ele diz que os custos decorrentes da informação devem exceder os benefícios de produzi-la. Falso, né? Então, não existe esse parâmetro aí. Eu trouxe aí trechos do CPC 00 em que ele vai afirmar, então, que o custo é uma restrição generalizada sobre as informações que podem ser fornecidas pelos relatórios financeiros, e o relatório da informação impõe custos, e é importante que esses custos sejam justificados pelos benefícios de apresentar essas informações. Há vários tipos de custos de benefícios a ser considerados. E aí ele também diz que ao aplicar a restrição de custo, deve-se avaliar se é provável que os benefícios do relatório de informação específica justificam os custos incorridos para fornecer e utilizar essas informações. Ao aplicar a restrição do custo no desenvolvimento de pronunciamentos propostos, busca-se informações de fornecedores de informações financeiras, usuários, auditores, acadêmicos e outros sobre a natureza e a quantidade esperada dos benefícios e os custos desse pronunciamento. Na maior parte das situações, as avaliações se baseiam na combinação de informações quantitativas e qualitativas. Gabarito aí, então, ficou sendo a letra C, né? Porque a sequência ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, gabarito letra C de casa, para a questão 7. Questão número 8, analise as asserções a seguir. Ativo, então, item 1, né?
Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Era a nossa definição antiga de ativo. E aí ele complementa por quê, e aí o item 2. Ao avaliar se um item se encontra na definição de ativo, deve-se atentar para a sua essência subjacente e realidade econômica e não apenas para a sua forma legal. Bom, e aí ele está pedindo a letra A se as assertivas 1 e 2 são falsas, B, as assertivas 1 e 2 são proposições excludentes, C, a assertiva 2 contraria a ideia expressa na assertiva 1, letra D, as duas assertivas são verdadeiras e a segunda afirmativa justifica e complementa a primeira. Bom, a gente tinha então, na questão, ele fala aí que a ativa é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Essa era a definição de ativo que a gente utilizava na revisão número 1. Agora, na revisão número 2, eles mudaram a definição de ativo e a gente acabou já vendo isso numa questão que a gente acabou de fazer. Então, ativo agora é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. E aí, fica sendo então gabarito a letra D de dado, né? Quando ele diz que as duas assertivas são verdadeiras e a segunda afirmativa justifica e complementa a primeira. A segunda, ele dizia que ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, deve-se atentar para a sua essência subjacente e realidade econômica e não apenas para a sua forma legal. Então, esse item está aí complementando a afirmação aí, a definição de ativo, gabarito letra D. Questão número 9. As características qualitativas de melhoria são atributos As características qualitativas de melhoria são atributos que melhoram a utilidade da informação que é relevante e que representa com fidedignidade as características qualitativas de melhoria. Podem também auxiliar a determinar qual das duas alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade de representação, que deve ser usada para retratar um fenômeno. Nesse sentido, pode-se afirmar que fora desse contexto conceitual encontra-se. Letra A, então fora desse conceito, né? Então marca aí. Eu não marquei aqui, gente, ó. Eu mesmo pequei no que eu tô pedindo pra vocês, mas marca aí. Grifa, fora desse contexto. Então, letra A, verificabilidade, B, comparabilidade, C, conservadorismo, letra D, compreensibilidade. Então, qual aí está fora desse contexto? Então, tá aqui o mesmo esqueminha lá que a gente viu. Eu vou deixar sempre aqui, então você vai paralisar o vídeo se você quiser dar uma revisada. Se você quiser ver toda a minha explicação, você volta na aula resumo ou então na questão número 3 desse arquivo aqui de lista de questão comentada. Então, tá aí fora desse contexto, né? Sabia que eu não tinha falhado. Eu marquei. Então, marca aí, grife esse trecho aí, fora desse contexto. Então, o que vai ser fora desse contexto? Vai ser o conservadorismo, né, pessoal? Então, a letra C é o gabarito da questão, porque o conservadorismo não é uma característica qualitativa de melhoria. Então, a gente viu que as características qualitativas de melhoria são comparabilidade, capacidade de verificação, que é a verificabilidade, que está aí na letra A. Temos também tempestividade e compreensibilidade. Então, são essas, tá? Além dessas, nós não temos mais nenhuma e o conservadorismo não representa aí nenhuma característica qualitativa. Questão número 10. De acordo com a NBCTG Estrutura Conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Considerando-se essa afirmativa, julgue os itens relativos aos ativos, passivos e patrimônio líquido como verdadeiros ou falsos
e em seguida assinar a alternativa correta. Então, vamos aí aos itens. Ele diz no item 1 que o ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Não, a gente não tem mais essa definição, né? Então a gente vai ver agora a nova definição. O item 2, passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de benefícios da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Também não utilizamos mais essa definição. E o patrimônio líquido, que é o interesse residual nos ativos da entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos. E aí ele pede para a gente marcar, então, V nas verdadeiras e F nas falsas. E a gente vai, então, aproveitar esse momento para revisar as definições, então, que foram alteradas. Então, nós temos aí que ativo agora é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Então, ativo é um recurso econômico, tá? Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. E o patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Ficou errada aí a digitação de todos, né? Tá um D sem o E. Então, nessa questão, a gente vai ter o gabarito a letra C, porque todos os itens estavam corretos em relação às definições anteriores, né? Mas as definições foram alteradas, então essas novas definições são essas que a gente acabou de ver aqui e não vai comprometer a resolução da questão, né? Então, gabarito letra C, todos os itens estão verdadeiros. Questão número 11. A NBCTG, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, ao dispor sobre as características qualitativas da informação contábil financeira útil, estabelece que para a informação contábil financeira ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. Com relação a essa característica qualitativa fundamental da informação contábil financeira, julgue os itens a seguir como verdadeiros, marcando F, ou falsos, marcando verdadeiros, marcando V, ou falsos, marcando F. Eu já tô eliminada, né, pessoal? Só de ler o enunciado eu já tô eliminada. E em seguida assinar a alternativa correta. Então, a gente tem uma sequência aí de 3 itens. A gente vai ler eles agora já comentando. E antes eu coloquei a mesma imagem aqui, então se você quiser paralisar o vídeo para fazer uma revisão, você paralisa aqui, ou então você vai lá na questão 3, que lá eu comentei tudo isso, ou vai na aula resumo, tá? Então vamos lá, item 1. A informação contábil financeira relevante é apenas aquela cujo montante monetário é elevado. Então, falso, né? Então não é que ela seja relevante em relação ao montante monetário, né? Não é isso que a relevância prega. Então a relevância, ela vai falar que a informação ela é capaz de fazer diferença na tomada de decisão, independente do valor monetário. Item 2. Informação contábil financeira relevante apresenta valor preditivo, confirmatório ou ambos. Esse item está verdadeiro, né? Então, as informações elas vão ter aí um valor confirmatório, fornecendo feedback sobre as avaliações anteriores. E o valor preditivo e confirmatório das informações financeiras estão interrelacionados. Então, informações que possuem valor preditivo frequentemente também possuem um valor confirmatório. No item 3, ele diz que para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter 3 atributos: ser completa, neutra e livre de erro. E é um item também verdadeiro, né? Então, para ela ter representação fidedigna, a informação precisa ser completa, neutra e livre de erro. A sequência ficou, então, falso, verdadeiro, verdadeiro, gabarito letra A. Questão número 12.
De acordo com o que define a NBCTG estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, em relação às características qualitativas de melhoria das informações contábeis, assinale a alternativa incorreta. Marca aí a palavra incorreta, tá? E aí eu vou passar novamente aí a revisão sobre as características qualitativas com esse esquema. Você paralisa aqui, ou vai lá na questão número 3 para poder rever essa explicação, ou vai na aula resumo. E aí pode ir paralisando o vídeo também para dar uma leitura, né? Para fazer uma leitura desse resuminho que eu coloquei aqui. Ou vai lá no meu Instagram e aproveita para me seguir. É @momento de estudar, eu postei esse resumo lá também. Então, vamos lá. Letra A. A comparabilidade permite que diferentes usuários das informações contábeis identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferença entre eles. Correto, né? Então, a comparabilidade vai fazer exatamente isso, vai identificar e compreender similaridades e diferenças entre os itens. Letra B. A verificabilidade indica que a entidade deve fornecer informações exclusivas aos diferentes usuários da informação contábil, de acordo com os interesses. E esse item está incorreto, né? Então, a verificabilidade, agora a gente vai falar que é capacidade de verificação. Ela diz que diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar ao consenso, embora não há um acordo necessariamente completo de que as representações específicas são aí perfeitamente fidedignas. Então, letra B, falso. Letra C. Compreensibilidade consiste em classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e concisão, tornando-a compreensível. Esse item, ele está correto, né? Então, essa é exatamente as definições da compreensibilidade, que é classificar e caracterizar a apresentação da informação para que ela tenha clareza e concisão, tornando compreensível para os usuários. E a letra D, tempestividade, significa ter informação disponível para tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. Item correto também, né? Então, a tempestividade, ela fala aí sobre disponibilizar a informação aos tomadores de decisão a tempo de que a informação possa aí influenciar nessa decisão que seria tomada. Gabarito da questão número 12, letra B de bola. Bom, pessoal, a partir de agora, as questões elas vão ficando muito parecidas. Elas são praticamente as mesmas. A gente vai ver mais algumas aqui, mais duas questões, e aí a gente vai finalizar esse vídeo para não ficar muito extenso, porque é repetição, né? Então, em relação as questões, o que você precisa ter em mente? Ó, a próxima que a gente vai ver agora é a questão número 13, é a mesma resolução, né? Porque a gente precisa identificar aqui as características qualitativas de melhoria. Então, questão número 13, de acordo com a NBCTG estrutura conceitual, para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, as características qualitativas da informação contábil financeira útil se dividem em qualitativas fundamentais e qualitativas de melhoria. Considerando-se o exposto, é correto afirmar. Então, a gente precisa aqui encontrar um item que tem apenas características qualitativas de melhoria. A gente vai, então, voltar nesse mesmo esqueminha aqui sobre as características qualitativas. Você vai prestar atenção nas fundamentais e de melhoria. Vai fazer uma leitura aqui sobre os próximos resuminhos que eu vou passar aqui nesse slide e você vai paralisar para dar uma lida. Você vai fazer tantas questões e vai ver tanto a mesma coisa que você vai acabar absorvendo assim de forma bem tranquila. Então, por isso que eu deixei a lista de questões extensa, mas a gente não precisa ler tudo, né? Fazer aqui 5 horas de vídeo falando a mesma coisa sem parar. O interessante é que você leia a questão, que você leia as questões, resolva na lista que está indo no PDF e volte também na hora de assistir esses vídeos, que você volte para dar uma lida e ver ali todos os pontos, tá? Então aqui nós temos as características qualitativas fundamentais e de melhoria.
Temos aqui a definição de cada uma delas, que a gente já comentou lá na questão número 3 e na aula resumo, então você pode voltar se você precisar. Aqui as características qualitativas de melhoria. E aí nós temos então, letra A, comparabilidade, compreensibilidade, a tempestividade e a verificabilidade representam características qualitativas fundamentais? Não, né, pessoal? Não são fundamentais. Então, as fundamentais são relevância e representação fidedigna. Letra B. A comparabilidade, a compreensibilidade, a materialidade, a relevância, a representação fidedigna, a tempestividade e a verificabilidade representam características qualitativas de melhoria? Também não, né, pessoal? Então, quais são as características qualitativas de melhoria? Comparabilidade, capacidade de verificação. Eu coloquei aqui trocado, né? Eu coloquei que antes era chamado de tempestividade. Eu vou corrigir aqui no PDF, tá? Então, comparabilidade, verificabilidade, que agora é chamado de capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. Então, essas são as características qualitativas de melhoria. Letra C. A materialidade, a relevância e a representação fidedigna representam características qualitativas de melhoria da informação contábil? Falso também. Então, as características qualitativas de melhoria são representadas pela comparabilidade, verificabilidade, que agora é chamada de capacidade de verificação. Aqui também ficou errado o texto, tá? Não era, a tempestividade é outra coisa. Então, nós temos a comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. E a letra D, a relevância e a representação fidedigna representam características qualitativas fundamentais da informação contábil financeira útil. Então, esse item aqui tá verdadeiro, né? Essas são as características qualitativas fundamentais, que são, então, representação fidedigna e relevância. Gabarito letra D de dado. Questão número 14. Uma empresa individual de responsabilidade limitada possui um único proprietário que exige do profissional de contabilidade responsável que ignore os ajustes relacionados às estimativas de perda econômica para que não afetem o resultado. Segundo o proprietário, as estimativas de perda previstas no conjunto normativo, assim como a redução ao valor realizável líquido, redução ao valor recuperável e com créditos de liquidação duvidosa, não são dívidas, ou seja, não são pagos e refletem apenas reduções dos benefícios dos ativos, o que interessa apenas a mim especificamente. Isso o proprietário falando, né? Considerar inadequado o seu reconhecimento no resultado, pois será reduzido o lucro ou prejuízo aumentado, pois o fisco não admite a sua dedutibilidade. Afinal, sou proprietário e gestor, portanto, como usuário principal, minhas necessidades é que devem ser atendidas, né? Fez birrinha e falou que as necessidades dele precisam ser atendidas. Olha só como que pode. Considerando-se a NBCTG estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, é correto afirmar que o profissional de contabilidade. Então, vamos aí, né? O que vocês acham? Então, vamos aos itens. Aqui eu coloquei as características qualitativas para você fazer uma revisão, que eu vou enfiar isso em todas as questões, né? Para a gente poder gravar isso. Quando você ver a questão, você já vai lembrar dessa imagem aqui automaticamente, lá desenhada assim na sua prova, como se fosse um 3D. Letra A. Deve ser aceitas as exigências do proprietário, afinal não há risco fiscal no atendimento à necessidade manifestada pelo proprietário, que é o usuário principal, e dessa forma estaria agindo de acordo com a característica qualitativa da compreensibilidade? Falso, né, pessoal? Absurdo esse item. Então, o profissional de contabilidade ele não deve aceitar as exigências do proprietário, e nesse caso a característica não terá compreensibilidade, já que a informação não será clara e compreensível, já que as informações importantes serão ignoradas. Então, absurdo. Letra B. Deve acatar as exigências do proprietário, pois os casos mencionados são estimativas, logo seu entendimento não marcado
por uma transação efetiva representa a perda da característica qualitativa da objetividade. Falso também, né? Então, nada a ver. Então, o profissional de contabilidade ele não deve aceitar as exigências do proprietário e a objetividade também não é uma característica qualitativa, nem fundamental, nem de melhoria, característica qualitativa nenhuma. Letra C. Não pode atender à exigência do proprietário. Se o fizer, a informação contábil perderá a característica da representação fidedigna marcada pela neutralidade. Verdadeiro, né? Então, ela não pode ser influenciada nem pelo proprietário, né? Então, a informação ela precisa ser repassada com representação fidedigna. Letra D. Não pode atender às exigências do proprietário. Se o fizer, a informação contábil perderá a característica qualitativa da prudência inerente à profissão contábil. Falso, né, também. O profissional ele não deve aceitar a exigência do proprietário e a prudência não é uma característica qualitativa, então nós chegamos ao gabarito letra C de casa. Bom, pessoal, então eu vou encerrar aqui o vídeo por aqui, porque a gente acho que já vai bater quase 1 hora de vídeo. E as questões elas vão continuar lá no PDF, então você vai resolver as questões, vai ver a resolução dessas daqui. A grande maioria agora para frente, elas são repetições dessas que a gente já viu. A gente já viu as mais recentes, ó, então a gente foi até o ano, deixa eu olhar aqui, até o ano de 2017, então a partir de agora a questão número 15, ela já é de 2016. Então essas questões de 2016 até 2014 que eu coloquei aqui, são questões repetidas, elas vão tratar desses mesmos assuntos e a gente já viu várias agora com as resoluções. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode deixar na caixa de comentários e eu vou continuar respondendo vocês, todos os comentários, todas as dúvidas que vocês deixarem por lá, tudo bem? Então, essa foi a nossa lista de questões. Se você tiver dúvida, você pode também, se você não tiver assistido ainda, assistir o vídeo, que é a aula resumo, que é a aula anterior, que está no blog, ou que está, se você for aluno, que ela está aqui disponível na plataforma. É interessante porque eu separei vários pontos do CPC 00 e a gente foi comentando eles. Na sequência ficou bem enxuto, né? Você não vai precisar ler ali 60 páginas. E a gente já vai ter um comentário ali sobre os itens, tá? E baixe essa lista de questões, resolva, deixe seus comentários, suas dúvidas. Me siga lá nas redes sociais, no Instagram, que é @momento de estudar. No YouTube, que é Momento de Estudar também. E aí, se você for no YouTube, você se inscreva, porque eu já vi lá que 90% do pessoal que está assistindo vídeos e comentando não estão inscritos. E aí, se você não está inscrito, você não participa nem da comunidade e você também não recebe notificação para saber quando os próximos vídeos entrar. A gente vai ter sorteio, vai ter outras coisas e você vai acabar não participando porque não está inscrito e não ficou sabendo. Estamos no Facebook também, tem a fanpage, tem um grupo de estudos lá, você pode entrar no grupo de estudos. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, se você não estiver assistindo por outros caminhos, né, não for aluno, pelas redes sociais. E é isso, pessoal. Tem o grupo também, né, do WhatsApp, tem grupo no Telegram. Então, assim, não tem desculpa, a gente vai trabalhar muitas outras coisas ainda fora do curso. E aí seria interessante que todo mundo participasse, tá bom? Deixa o comentário falando o que você achou dessas duas aulas. Curta, compartilhe com os amigos, com os inimigos principalmente porque eles vão precisar. Eles vão precisar estudar um pouco mais, não é mesmo? Não são nossos amigos. Mas, enfim, e aí eu vou vendo aí os comentários de vocês, as dúvidas, vou respondendo e já vou tirando também conclusões para as próximas aulas e próximos vídeos, tá bom? Então é isso, pessoal, bons estudos e até a nossa próxima aula.